Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Trader Consistente. Quem fala aqui é o Weiler. Nós vamos começar agora o segundo vídeo da nossa série Trading the Zone, capítulo a capítulo. Nós vamos ler e comentar o livro Trading the Zone, do Mark Douglas, que é esse livro aqui, né? A tradução portuguesa dele. Trading, Atitude Mental do Trader de Sucesso. É esse livro que nós vamos ler. No primeiro vídeo, eu coloquei na descrição o link para aquisição do livro, na FENAC de Portugal. Tem em outras livrarias também, você acha no Mercado Livre, acha na Livraria Cultura, às vezes um preço um pouco mais caro, dependendo da urgência e também da sua vontade em ter o livro físico, né? E nós vamos, então, fazer a leitura desse clássico, das Finanças Comportamentais. É um livro muito joia, todo mundo que lê recomenda. Ele é um livro que realmente transforma a mentalidade do trader, do investidor, né? Nós, como falamos no vídeo anterior, o que diferencia um trader profissional de um amador ou de alguém fora do mercado é o seu conjunto de crenças e também de mentalidade. Então, o trader, a habilidade que ele tem a mais do que uma pessoa comum ou alguém que está fora do mercado é justamente o seu mindset, suas ideias, como ele crê, como ele olha o mercado, como ele reage e também o seu autoconhecimento, o seu autocontrole emocional. Quando, diante de uma operação, ele sabe permitir que os lucros cresçam, sabe permitir encerrar uma operação perdedora e sem hesitar, assim como ele entra também, sem hesitar, sem medo, né? E nesse segundo vídeo, eu quero fazer com vocês o inquérito que tem nesse livro, né? O Mark Douglas apresenta o que ele chama de inquérito de atitude. São várias questões que ele coloca e eu tenho essa versão digitalizada, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Nós vamos comentar questão a questão. Vamos responder as questões e vamos comentar o que eu acho, como eu me sinto diante dessa questão, como eu acho que seria a resposta correta. Ok? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. E a primeira coisa que vocês verão é a capa do livro. Então, essa aqui é a capa, né? Para quem não conseguiu ver pela imagem. Já está na 4ª edição. A minha versão, inclusive, é a 4ª edição. Essa é a terceira, uma imagem que eu peguei na internet. E nós vamos, então, responder o inquérito de atitude, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta, eu quero usar aqui uma ferramentazinha que eu tenho, que me permite marcar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu consigo marcar o xizinho exatamente no lugar. Então, vou usar essa ferramenta para responder com vocês. Primeira pergunta. Para ganhar dinheiro como trader, tenho que saber o que o mercado vai fazer a seguir? Bom, se você leu o livro, ouviu nosso bate-papo anterior, você sabe que a resposta é não, discordo. Discordo, eu não preciso saber... Nossa, mas tá horrível. Aí. Não preciso saber o que o mercado vai fazer para operar. Não preciso. Eu tenho que conhecer o meu trade system, tenho que conhecer as minhas oportunidades, né? E o Mark Douglas, nos vídeos, nas palestras que ele dá, ele chama essa oportunidade de edge, né? Que seria, sei lá, uma janela, a ponta de uma lança, né? Que edge é ponta, a tradução seria isso. Então, sei lá, acho que talvez o contexto que ele queira dizer é justamente, você conhece o seu local exato onde você vai entrar. Então, você não precisa saber o que o mercado vai fazer depois. Você precisa conhecer o seu trade system, conhecer as suas probabilidades, conhecer os seus números e entrar sem hesitar. O que o mercado vai fazer depois, nós deixamos para o próprio mercado. Né? Deixamos que o mercado nos tire da operação.
seja no gain ou no loss. Para isso, nós temos que ter um plano de entrada e um plano de saída. Tá? Então, se você marcaria concordo, é melhor repensar o seu valor, né, a sua crença. Porque crenças erradas levam a atitudes erradas. Então, assim como um trader profissional tem um mindset com crenças profissionais relativas ao mercado, crenças corretas, e levam ele a ter atitudes vencedoras, se você tem uma crença errada, você vai ter uma atitude derrotada no mercado. Né? Então, bem provavelmente, e como está escrito no livro, saber o que o mercado vai fazer a seguir é impossível. Então, não espere isso. Tá? Segunda questão. Às vezes dou por mim a pensar que tem de haver uma maneira de negociar sem ter de sofrer uma perda. Eu discordo totalmente dessa afirmação. É uma tentação você acreditar que existe o santo graal, ou existe a fórmula perfeita, ou o trade system milagroso que vai permitir que você só ganhe e nunca perca. Isso não existe. Não existe. Né? Vários livros que eu já li falam que se você encontrar um anúncio de alguém vendendo um trade system que dá mais de 90% de taxa de acerto, fuja, pegue a direção oposta, porque é impossível. Né? Os livros Magos de Mercado, outros livros que falam da história do mercado, relatam que é difícil, não é impossível, mas é difícil um trader ou um fundo de investimentos vencer o mercado, o SP500, ou mesmo o nosso mercado nacional, o Bovespa, por anos consecutivos. Às vezes o gestor consegue ali 3 anos, 4 anos, mas depois aquela estratégia não serve mais e então ele não consegue vencer o mercado por longos períodos. E eu estou falando vencer o mercado, não estou nem dizendo acertar todas as vezes. Acertar todas as vezes é impossível. Por isso, nós temos um trade system com probabilidades, e é isso que ele bate muito em pensar em probabilidades, e de forma que você tenha vantagens em cima do mercado. Né? Você tem lá uma vantagem de 70-30, 65-35, né? Algo nesse patamar para você ter os seus trades vencedores, fazer uma curva positiva, ter uma expectativa positiva, porém sabendo e ciente de que vai haver perdas. E essas perdas têm que ser controladas, né, e é isso que vai nos levar a sobreviver no longo prazo. Então não tem como ter um trade system 100% sem sofrer perda. Muitas pessoas ficam bloqueadas. Eu não consigo boletar porque eu já perdi demais e eu tenho medo de perder. É disso que esse livro trata. Como resolver o medo de perder. O medo de perder, ou o não hesitar ao entrar numa operação, porque acontece muito também, a pessoa vê o sinal, está dentro do trade system, está correto, tem todos os requisitos, mas ele não entra. Ele não entra por medo. Medo de sofrer a dor da perda. Isso tem que ser eliminado das nossas vidas. Né? Por várias crenças. Primeira delas, nós operamos com base numa probabilidade de um trade system testado. Se essa probabilidade me dá 70-30, 65-35, 80-20, 75-25, não interessa. Eu tenho que me pautar nessa probabilidade e deixar os 25%, os 30% de perdas para as estatísticas. E aí eu ser neutro em relação a essa perda. Perder é ruim? Com certeza, mas perder dentro da estatística faz parte. Veja aí os atletas profissionais, os times de futebol. Raramente você vê alguém sendo campeão invicto. Né? Não é a regra. Então, as batalhas, as guerras, a história está aí para dizer que às vezes é necessário sofrer uma perda, até mesmo para balancear, né, o nosso ego. Tem isso também no mercado. Às vezes uma sequência muito grande de vitórias tende a exacerbar a autoconfiança e isso é também prejudicial. Tá? Muito bem. Terceira pergunta. Ganhar dinheiro como trader depende, acima de tudo, de análise. Discordo. Não depende só de análise. Acima de tudo, de análise.
né? O André Machado, o Ogro de Wall Street, ele nos ensina que talvez 10 a 15% corresponde à análise técnica. Os outros 90%, 80%, 85% são aspectos emocionais, estão ligados à pessoa do trader. Né? E isso não tem como ser transferido, tem que ser experimentado. Eu não posso passar a minha experiência para você. A minha experiência é a minha experiência. O que eu posso dar é dicas, ideias, compartilhar isso que nós estamos fazendo aqui agora, mas o autoconhecimento, o crescimento que você vai ter que ter ao longo do tempo, e por isso é necessário sobrevivência no mercado. Né? Por isso que é importante você sobreviver 1 ano, 2 anos, sem perder, né, o seu capital. E para você também ter conhecimento do seu trade system e ter confiança nele, e desenvolver nesse período o seu emocional. Um médico, um cirurgião, por mais que ali no primeiro período de faculdade ele aprenda a fazer uma cirurgia, sei lá, ortopédica, né, colocar um pino no fêmur do cidadão, por mais que ele adquira excelência naquele período da faculdade, eu nem sei se, né, provavelmente vai ser mais no fim da faculdade que a pessoa, mas imaginemos que seja no começo. Então, ali com 1 ano, ele já consegue executar em laboratório essa situação. Quando ele pegar o primeiro paciente vivo, que o sangue escorrer, que ele, entendeu? Ele não consegue fazer isso de primeira, ele vai precisar de uma residência, de um tempo. Percebe como esse princípio de ter um tempo para aprendizado é natural? O que é antinatural é essa loucura, essa ansiedade que a gente vive. Eu chamo isso, né, eu até brinco com os meus alunos, eu falo que a gente é meio uma geração meio drive-thru. A gente é tão ansioso pelas coisas, a gente quer entrar na portinha, pedir o lanche, tem 3 carros na frente, a gente já fica buzinando, querendo que anda logo, e aí você né, faz a curva ali, já quer pegar o sanduíche, já quer sair comendo. Por quê? Porque tem que ser agora, tem que ser agora. Entendeu? Se o aplicativo do seu celular demora mais do que 4 segundos para abrir, você já fica apertando várias vezes, porque você quer que abra rápido. Isso é um pouco fruto desse mundo digital que a gente vive, essa geração que não aguenta esperar. E as coisas não funcionam assim. Por isso, muitas pessoas se estrepam no mercado financeiro, porque ele é um ambiente de infinitas possibilidades, um ambiente que propicia um enriquecimento poderoso, né? Várias oportunidades de enriquecimento, mas ele é extremamente cruel com os indisciplinados e com os preguiçosos. Então isso é algo que precisa ficar registrado na sua formação. Não adianta ter pressa. Se você quer ser trader e quer investir ou só quer, né, realizar aplicações, como é o meu caso, eu não quero ser profissional do trader. Eu tenho outra profissão. Né? Eu quero aprender a investir bem. É isso que eu quero. Então eu quero poder olhar para um gráfico, enxergar a oportunidade, apertar o botão e dentro do meu trade system obter êxito naquela oportunidade e, obviamente, remunerar o meu capital. É isso que eu quero. Eu não vou fazer isso full time. Não tenho nem condições disso. Tá? E o que eu quero fazer não tomaria nem, sei lá, 15, 20, meia hora do meu tempo para fazer durante o dia. Né? Bom, quarta pergunta. As perdas são uma componente inevitável do trading. O que vocês acham que é a resposta? Concordo, é lógico. Acabei de falar isso. Percebe como as coisas elas vão gravitando ao redor do tema comum? São crenças. Todas essas perguntas são crenças. Crenças que nós temos que ter fundamentadas, enraizadas na nossa convicção a respeito do mercado. Se você tem uma crença errada, você precisa corrigir essa crença, ajustar ela para a crença correta. Então, perda é inevitável. Ah, mas você está falando algo incoerente, porque se eu quero entrar no mercado, eu quero é ganhar. É óbvio, todo mundo que entra no mercado quer ganhar dinheiro. A questão é que as suas perdas, elas precisam ser controladas, ou seja, só ganha dinheiro se você ganhar mais do que perder,
porque senão a conta não fecha, é óbvio. E além disso, você ter a consciência de que perder faz parte do processo. Faz parte. Né? Um time que ganha de 3-1 ganhou a partida, mas levou um gol. Então você pode finalizar a sua semana, o seu dia, com 4 gains e um stop, desde que a soma monetária desses gains seja maior do que a soma do stop. Senão a conta nunca fecha. Entendeu? Então, entender que muitas vezes levar um gol, né, numa partida como essa, ou tomar um stop, ele não pode ser o fim do mundo para você. Aliás, ele não pode quebrar sua conta, porque muita gente chega na nossa sala ou nos depoimentos que a gente lê pela internet, tomei um stop, acabou minha vida, perdi tudo. Como assim? Como assim você, num stop, perdeu tudo? Tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Ou excesso de alavancagem, ou sua conta não tem um tamanho razoável que te permita operar, e aí você vai ter que procurar outra coisa para fazer que não operar, né? Ou você não apertou o botão de stop no momento certo, quando deveria, e deixou a coisa avançar, e aí o stop ficou financeiramente grande demais, e aí ele comeu sua conta de investimentos. Então não tem justificativo. Você precisa ter... Eu não vou falar um valor, mas você, dependendo do tanto de contratos que você opera, ou do tanto de lotes de ações que você opera, você tem que ter, idealmente, da sua conta, um número de X reais suficiente para você tomar pelo menos 20 stops na sequência. 20 stops. Vamos imaginar que o seu trade system, que é bom, você está entrando segundo as regras, e mesmo entrando segundo as regras, você tomou 20 stops. Eu duvido que isso aconteça. Duvido. O Oliver Velez fala isso no livro dele. E fala nos vídeos, nos cursos. Ele desafia você a perder. Um mês perdendo é impossível. Impossível. Se você cumprir as regras, fazer tudo bonitinho, você não consegue perder. Vai acontecer os stops, porque o mercado nem sempre faz o que a gente quer, ou o que a gente espera. Mas se você cumprir o seu trade system, cumpriu as regras, é impossível ter uma sequência dessa de perdas. Impossível. Impossível. Entendeu? Então, essa história de que eu quebrei a conta com um único stop, tem coisa errada aí. Entendeu? Ela não pode estar certo uma frase dessa. Tem algo por trás. Então, se você ouvir isso em algum lugar, duvide. Certamente a pessoa fez algo muito errado. Tá? Muito errado. Então, as perdas fazem parte, mas perdas pequenas. Perdas pequenas. Então, perca pequeno e ganhe muito. É o contrário do que se fala por aí. 5. Defino sempre o meu risco antes de abrir uma posição. Perfeito. É exatamente isso. Quando você entra num trade, você precisa saber o tamanho do seu stop. Ou o máximo que você admite perder naquela operação. Tem várias regras circulando por aí no mercado. O Alexander Elder propõe a regra dos 2%, que ele já acha absurdo. Mas o Alexander Elder propõe, por exemplo, no livro dele, uma regra que você pode tomar até 6% de stop do seu capital no mês. Em um mês, você só admitiria perder no máximo 6% do seu capital. E você pode dividir isso, por exemplo, em 3 operações, admitindo 2% de perda em cada operação. Isso para ações funciona muito bem. O que ele acha muito, inclusive, né? O ideal seria 1%, talvez 0,5% na operação. Em termos de dólar e índice, é difícil saber isso. Não tem como mensurar, a não ser dentro do seu trade system. No meu trade system, que eu procuro seguir tendência, e os meus stops são invariavelmente técnicos, raramente eu coloco um stop financeiro. Na minha estatística, eles são os meus números, um stop gira em torno de 270 pontos. A média. Pode ser menos, pode ser mais. Nossa, que absurdo, eu não coloco um stop mais do que 100 pontos nunca. Parabéns. Vamos ver sua curva de performance.
Ou, mas eu opero assim porque eu opero no gráfico de 1 minuto. Bom, aí é o seu trade system. No meu trade system eu uso gráfico de 5 minutos e no meu levantamento, na minha estatística dos últimos meses, a média dos stops tem sido desse montante, 275. E a média dos gains? A média dos gains em torno de 290 a 300 pontos. É a média. Ou seja, os meus gains estão ligeiramente maiores do que os stops. Em torno de 1 para 1. Tá ruim, precisa melhorar, com certeza. Por isso que eu falei no primeiro vídeo que eu não estou aqui como o sabichão sabe tudo. Estou aqui compartilhando a minha experiência e o meu aprendizado, tá? Mas sempre é importante você definir o stop antes de abrir a operação, tá? Muita gente, às vezes, na sala, a gente vê um trade correndo, a pessoa, onde põe o stop? Onde põe o stop? Onde que é o alvo? Como assim? Como que você entra numa operação e não sabe onde é o stop? Ou como você entra numa operação e não sabe onde é o alvo? Entrou por impulso? Entrou porque todo mundo entrou? Entrou porque você viu lá no chat, no bate-papo, que todo mundo entrou e você entrou a mercado e não sabe nem por quê? Entendeu? Essas perguntas têm que ser respondidas. Então, se você não sabe onde é o stop, é um mau sinal. Você tem que saber isso antes. Quando você vê a operação se formando, você já tem que saber aonde o stop ficaria. Tá? Mas e se eu descobrir que o stop é caro demais? Diminui a mão. Mas eu só opero com um contrato, não tem jeito. Não entra. Não está confortável? Não entra. Mas se eu entrar, vai passar o movimento, eu perdi. Paciência. É assim que funciona. Mas eu tenho que pagar minhas contas, eu vivo disso. Muda de trade system, cria uma solução, vai trabalhar, pagar suas contas de outra forma, porque eu não tenho solução para você. Se você não está confortável com o tamanho do stop, eu não vou falar para você colocar um stop financeiro e nem vou falar uma alternativa de stop. O stop sempre é técnico, tá? Sempre é técnico. Porque, pelo menos num trade system que segue tendência, uma tendência se forma por topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Então, se eu tenho um topo e fundo ascendente, um pivô de alta, o meu stop está imediatamente no fundo anterior, no fundo mais alto. Se o trade, se eu ingresso na operação, ele é executado, e por algum motivo o preço volta no meu stop e sou estopado, isso é um sinal de consolidação. Ou seja, o preço não avançou como se esperaria que ele avançasse. E numa tendência de alta, eu espero o topo mais alto. Se ele não fez um topo mais alto, nem um fundo mais alto, ao contrário, me estopou, consolidação, e aí a gente marca topo, marca fundo e não opera mais dentro daquele range, porque a gente sabe que o mercado está indeciso, confuso, e aí vai na nossa regra número 5. Se você ou o mercado estiver confuso, proteja ferozmente o seu capital. Ok? Questão número 6. Na minha mente, há sempre um custo associado a tentar descobrir o que o mercado pode fazer a seguir. Isso aqui eu acho que passa na cabeça de todo mundo, né? O que o mercado, o que vai acontecer? Será que vai subir? Será que vai romper agora? Será que vai cair? Será que passa a VWAP? Será que vai testar o FIBO de 61,8? Será que vai no topo? Nós não temos essas respostas. Não temos. Mas nós fazemos as perguntas, já percebeu? Eu me vejo, às vezes, me fazendo essas perguntas. Embora, então, eu acho que eu concordaria que eu faço essas perguntas, eu acho que a resposta certa aqui é discordo. Esse tipo de pergunta não tem que estar na nossa cabeça. Nós não podemos saber o que o mercado vai fazer. Não tem jeito de saber. Então, nós temos que operar, entrar no trade por si próprio, pelas regras dele, gerenciar e permitir que o mercado nos tire, segundo as regras nossas de saída, Seja um alvo fixo, seja um trailing stop, etc. 7.
Eu nem sequer me daria ao trabalho de abrir uma posição se não tivesse certeza de que seria bem sucedido. Essa aqui eu discordo absurdamente. Não tem essa certeza. Ninguém tem. Ninguém tem essa certeza. Como alguém poderia ter? Só entro se eu tiver certeza que eu vou ganhar. É ilógico. É ilógico. Essa é a noção principal do risco. É assim que é a renda variável. Há risco. Riscos mais altos, riscos mais baixos. Mas sempre vai haver o risco. Por isso nós temos que operar padrões de alta probabilidade ou alta taxa de acerto. E aí, infelizmente eu não tenho esse livro para mostrar. Aliás, eu tenho um que não é o que eu quero mostrar. Deixa eu pegar para vocês aqui. É só o autor, não é o livro. Esse aqui é um livro do Thomas Bulkovski, né, que é um autor que escreveu o Encyclopedia of Chart Patterns. Esse livro aqui é como se fosse um manualzinho, um resumo desse. O que esse livro faz? Ele mostra o padrão, por exemplo, o diamante. Ele mostra o diamante em vários contextos e ele te dá a taxa de acerto. Onde ele acontece, se acontece mais em topo ou mais em fundo. Olha aqui, ó, diamante no topo, diamante no fundo. E ele te fala a taxa de acerto. Esse livro meu aqui não fala as taxas de acerto. Olha aqui, não, fala assim. Ó, só que agora é um outro padrão, porque eu não achei do diamante. Nos meus testes, a medida de funcionamento é em torno de 55% do tempo. Ele já fez a estatística. Então, só que nesse caso aqui não é o diamante, eu tenho aqui, vamos lá. Vou gastar um tempinho do nosso vídeo com isso aqui. Aqui, perdão. Measuring Success, ou medições do sucesso, do êxito. Diamante no topo, 60%. Diamante no fundo, 30%. Acabou. É esse livro que você precisa. E, na verdade, o outro livro é mais completo ainda, porque esse aqui, ele explora alguns padrões gráficos. No Enciclopédia, ele trata todos os padrões gráficos, em fundo, em topo, no meio, e aí ele fala, esse padrão, o retângulo, dá 60% de falha, ou seja, só acerta 40%. Então, se você vê um retângulo se formando, houve um rompimento, o Bukowski fala que retângulo em topo falha 60% das vezes e só tem êxito 40%, avalia se você vai entrar. Avalia. Porque de 10 tentativas, 6 vão falhar. E 4 vão dar certo. É isso que você quer? Percebe? Know your fucking numbers. Saiba os seus números. Conheça os padrões. Invista nesse conhecimento. Autoconhecimento. Conheça o seu trade system. Conheça as suas estatísticas. Saiba o que dá certo e o que dá errado. Entendeu? É bem diferente de, eu quero saber se vai dar certo. Não, saiba que o diamante no topo dá 60% de acerto. Beleza, me serve. 60% de acerto me serve. Então, eu sei que eu vou arriscar 6 vezes, 10 vezes, 6 tem chance de dar certo. E outros padrões podem dar mais acertos que isso, né? Muito bom. Então, eu arrisco sim, sem saber se vai dar certo. Por quê? Porque eu opero por probabilidades. Eu conheço as minhas figuras e sei qual é a probabilidade delas. Né? 8. Quanto mais aprendo sobre os mercados e seu comportamento, mais fácil será negociar. Eu concordaria com essa questão. Porque eu acredito que o conhecimento, o estudo, como eu acabei de mostrar, dá ferramentas para operar. Mas no livro, quem já leu sabe que Mark Douglas fala que não adianta nada. Né? O conhecer demasiadamente o mercado não é requisito para operar. Ele fala que mais fácil de operar. Então eu vou falar para vocês que essa pergunta aqui eu estou
eu respondo comigo mesmo, concordo. Mas Mark Douglas fala em discordo. Talvez eu precise repensar. Eu acho que estudar os mercados, estudar as ferramentas, os indicadores, saber as fórmulas por trás deles, as médias móveis, tudo isso tem seu valor. Eu acho que a gente só ganha em estudar. Agora, isso não pode ser requisito de êxito, né? Então, talvez seja isso que ele esteja querendo diferenciar. Mas no livro ele fala que não é necessário. Nós veremos isso adiante. Eu preciso encerrar aqui essas setinhas para poder passar para a próxima página. Vamos lá. Próxima página. Vamos lá, de novo a ferramenta. Muito bem. A minha metodologia diz-me exatamente em que condições de mercado devo abrir ou fechar uma posição. Perfeito, a minha fala isso. Eu sei em quais condições. Tem minhas regras, tem meu trade system. Não me cabe aqui explicá-lo, né? Mas se você é do projeto 10%, você sabe quais são as regras. Quem já viu o meu vídeo do diário sabe quais são as minhas regras. Meu trade system é o diário, a minha tarjeta do diário. Então, eu sei exatamente quando abrir ou fechar uma posição. Você sabe? Né? Responda essa pergunta. Não sei. Então, você precisa conhecer o seu trade system, conhecer as suas estatísticas para poder avançar. Até lá, é arriscadíssimo você colocar dinheiro no mercado, porque você vai perdê-lo. Tá? Mesmo quando tem um sinal claro para inverter a minha posição, considero extremamente difícil fazê-lo. Eu vou discordar, porque eu acho que essa pergunta é quase uma pegadinha, porque olha só, mesmo quando tem um sinal claro para inverter a minha posição, eu considero difícil inverter. Eu não gosto daquela ferramenta inverter que tem nas plataformas. Não gosto. Porque ela é impulsiva. Como que eu faço, então? Se eu entro numa operação comprar, por exemplo, eu vi um pivô de alta que se formou. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Tentar desenhar isso aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó. Pivô de alta se formou. Eu vou comprar aqui. Rompendo, eu compro. Meu stop fica aqui, nessa mínima. Perfeito. Né? O preço fez isso aqui. Executou minha ordem. E aí, eu vejo que o preço está caminhando para baixo. Caminhando para baixo. Aí ele dá uma paradinha aqui. Faz isso aqui. Aí ele vem aqui de novo. Vai ali aqui em cima. Começa a lateralizar. Não vai no meu alvo. O Oliver Velez, ele fala uma coisa seguinte, ele fala que essa distância entre a sua entrada e o seu stop é uma zona neutra. Nem de lucro, nem de prejuízo. Porque, vamos imaginar que você apostou ali, o seu stop seja um stop de 200 pontos e você está com 5 contratos no índice. Isso dá um stop de R$200. Então, nessa operação, você acreditou, né, e o seu alvo, por exemplo, está aqui em cima. 600 pontos para cima. Então, a relação risco-retorno está boa, você cumpriu as regras, fez pivô de alta, tinha volume, você entrou, executou a ordem, pôs o stop, tudo certinho. Esses R$200 de stop que você arriscou, eles seriam, segundo o Stormer, né, o Alexandre Stormer da LS, o bilhete que você pagou para o mercado para provar que a sua estratégia está correta. Então você apostou, você especulou, né, com base em probabilidades. Então você esquece esse dinheiro, porque esse dinheiro agora não é mais seu, ele é do mercado. Se você bater e obtiver gain, maravilha, você ainda tira um dinheiro a mais que o mercado te deu.
Mas e se bater no seu stop? Esse dinheiro já não é mais seu, porque você pagou o bilhete. Entendeu? Então não faz sentido você falar que teve prejuízo, porque o prejuízo, segundo até mesmo Oliver Velez, ele só vai existir se você deixar que a ordem passe abaixo do seu stop. Aí sim é prejuízo. Entendeu? Então, até esse ponto aqui, é volatilidade. O preço está trabalhando. Você tem que dar espaço para o preço trabalhar. Né? Então, vamos imaginar que agora o preço está voltando contra e ele vai me estopar. Eu não inverto a posição. Eu deixo estopar. Então, eu não tenho a prática de inverter posição. Eu sempre tenho, como regra, deixar estopar. Eu só admitiria uma possibilidade. Deixa eu apagar esse desenho. Eu só admitiria uma possibilidade de inverter posição, que é quando o preço deu um sinal exatamente oposto ao sinal que eu entrei. Por exemplo, fez um pivô de alta, eu entrei, tudo dentro das regras, o preço lateralizou, de repente ele fez um pivô de baixa. Nesse caso, eu avalio o contexto, se a correlação que eu analiso do mercado, olhando dólar, SP500, o geral, eu percebo que realmente houve uma virada e que o meu stop vai ser inevitável. Nesse caso, e somente nesse caso, eu inverto a posição. Só nesse caso. Porque aí, imagine-se que eu estivesse fora do mercado. Eu só inverto a posição se o sinal que agora o mercado está dando seria um sinal em que eu entraria de forma autônoma. Não sei se vocês conseguem me entender. Vamos imaginar que eu estou de fora do mercado. Né? E o mercado vai e faz um pivô de baixa. Eu entro. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu comprei um pivô de alta, o mercado lateralizou, de repente ele faz agora um pivô de baixa, que daria as mesmas condições de entrada, com as mesmas regras. Só nesse caso eu inverto posição. Por quê? Porque aí o meu stop, permitir que eu seja estopado, é tolice. Aí realmente as condições se desfizeram. Só essa situação eu admito. Então eu não inverto posição em qualquer circunstância. Eu já fiz isso muito. E foi um desastre. Um desastre. Porque aquele botão, ele é a tentação do demônio. Brincando somente. De você ficar apertando ele ali, ó, e ficar invertendo. Você entra numa posição, o preço anda, de repente ele vai contra, você inverte, aí você está vendido, aí de repente ele anda um pouquinho e ele começa a voltar, você inverte para comprar. Isso é destruição de capital. Destruição de capital. Eu já passei isso na pele. Eu te digo, isso é destruição de capital. Aquele botão teria que ser, na minha opinião, eliminado das plataformas, porque ele é uma destruição de capital. Minha opinião. Tá? Minha opinião. Ok? Então, se eu vejo que o preço vai me estopar, eu deixo me estopar. Ou, às vezes, o mercado faz um movimento muito brusco, como esses dias aconteceu comigo, eu estava vendido em 2 contratos, de repente, uma barra de, sei lá, 500 pontos se formou, me estopou e foi lá, entendeu? Eu não tinha nem reação numa situação dessa. Eu deixo estopar. Vou fazer o quê? Eu vou... não, quando eu vejo, eu zero no dedo, alguém pode falar. Como que você vai saber que não foi só sei lá, um movimento de volatilidade ou um player que, como se diz, agrediu naquele ponto e você estopou antes da hora? Não tem como saber. Né? Essas coisas só experimenta quem vive o mercado, quem vê gráfico, quem tem horas de tela. Né? Então, se você já passou por isso, eu acredito que inverter posição é extremamente nocivo. Isso é minha opinião. Tá? O André também fala muito sobre isso. Ele deixa estopar. Ele não vira a mão, né? Como muitos falam. Ele não inverte a posição. Eu não acho que é difícil fazer. Eu não considero difícil eu inverter. Se eu vejo, como eu disse, que o mercado vai dar um sinal oposto ao meu sinal, eu inverto a mão. Com certeza. Eu não acho difícil. Eu acho facílimo fazer isso. A questão é que eu tenho muitos critérios para fazer.
Eu só inverto a posição se o mercado fizer um sinal oposto, autônomo na minha direção, que me levaria a entrar como se eu estivesse entrando pela primeira vez. Se é que vocês me entendem agora. Questão 11. Tenho períodos sustentados de sucesso que são normalmente seguidos de descidas drásticas das minhas opções. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu. Já tive drawdowns violentos, né, principalmente em dias de fúria, em que eu entrei numa espiral destrutiva, em que fui tentar recuperar stop e foi só tomando mais, e eu tive várias perdas sucessivas, e isso arrebentou com a minha curva de performance já várias vezes, quando não zerou a minha conta. Tive aí uns 4 episódios ao longo desses 2 anos operando índice de perda total. Né? Perda total da conta de investimentos, não da minha vida patrimonial, mas do dinheiro que estava lá na corretora. De uns 6 meses para cá, desde janeiro, eu estou, como dizem nos Alcoólicos Anônimos, né? Eu não tive nenhum dia de fúria. Tá? Eu consegui, até agora, superar isso. Então, estou, como disse para vocês, não sou dono da razão. Estou trabalhando esses aspectos na minha vida. Por isso que eu estou aqui lendo Mark Douglas juntamente com vocês. Já aconteceu, mas eu discordo. Não deveria acontecer. Qual que é a mentalidade correta, então, já que nós estamos buscando isso? Esses vales não devem acontecer. As perdas têm que ser pequenas. Perdas pequenas, ganhos grandes. Como se diz aí na gíria. Que as pessoas comem como passarinho e cagam como elefante. Né? Me perdoem a expressão chula. Mas o ideal é você comer como elefante e cagar como passarinho, já que é para usar essa expressão. Ok? Ganhar muito, perder pouco. Perdas existem, que sejam pequenas. Questão 12. Quando comecei a negociar em bolsa, descreveria a minha metodologia de trading como aleatória. Isto é, obter algum sucesso entre muito sofrimento. Concordo 100%. Eu vivi isso. Quem não viveu, atire a primeira pedra. Certamente, vocês que estão me vendo aí agora, se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente estão buscando consistência, provavelmente estão buscando crescimento e certamente viveram essa questão 12. Operar sem critério, de maneira aleatória, sem sinal, sem saber, né, o que está fazendo, ou por dica, ou seguindo call de corretora, ou de analista, de youtuber, né, e você tomou uma mega de uma pica. Né? Foi isso que aconteceu comigo também. Eu consegui vencer isso. Hoje eu não opero, isso eu posso garantir para vocês, eu não opero aleatoriamente. Eu só opero os meus sinais, os setups que eu tenho. Ok? Então, eu falo hoje como testemunho para vocês que esse ponto aqui eu superei. Não opero aleatoriamente de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já venci isso aqui. É como o Papai Noel. Papai Noel não existe. Fim. Não adianta. Eu já venci essa fase. Ok? Já venci essa fase aqui. 13. Felizmente dou por mim a sentir que os mercados agem contra mim. Já senti isso, mas essa resposta está errada. É o que eu falei no primeiro vídeo. Agora não lembro se foi no começo desse ou no vídeo anterior. É aquele trader que acha que o mercado persegue ele. Ah, não, toda vez que eu entro comprado, a bolsa cai. Eu entro vendendo, a bolsa sobe. Parece perseguição. Né? Tem gente que até oferece os seus serviços. Né? Olha, pessoal, estou aqui oferecendo meu serviço de pé frio. Então, se você quer que a bolsa sobe, então eu vou vender. Se você quer que a bolsa caia, então eu vou comprar. Viu? Me avisa aí que eu vou comprar. Tolice. Tolice. Tá? Nem de brincadeira esse pensamento pode ser admitido. Nem de brincadeira, porque ele é autodestrutivo. Ele é uma profecia autorrealizável. Quando você crê nisso, e isso vai afetar o seu comportamento, lembra? Crenças erradas, comportamentos errados. Então, se você acredita, e lá no seu subconsciente, às vezes você fala, mas é brincadeira. Mas onde tem fumaça, tem fogo. Então, lá no seu subconsciente, você tem isso lá guardado, e aí você acredita que o
pelo menos não fala, né? Mas na hora que você vai clicar no mouse para entrar na operação, você fala, quer ver eu entrar aqui, o negócio começar a voltar? Certeza. E isso vai te levar a ter comportamentos aleatórios e autodestrutivos. Para com isso, meu amigo. Agora. Entendeu? É por isso que nós, e o próprio Mark Douglas fala que a gente tem que tentar operar por probabilidades. Esse é o segredo. Porque aí, se você está a favor da banca, né, e não quebrando a banca, como muitos brincam por aí, se você está a favor do mercado, se você está do lado do mercado, com as probabilidades a seu favor, você não tem que pensar dessa forma. Ah, mas eu clico lá e de repente já começa a voltar contra mim. É para isso que você tem o stop. É para isso que você tem o stop. E esse dias o André estava brincando, aquela frase de Fernando Pessoa, né, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí nós acrescentamos, tudo vale a pena se a alma não é pequena e se tem stop. Tudo vale a pena. Tendo stop, vale a pena. Vale a pena. E é lógico, tendo alta probabilidade, né? Você tem que procurar esses trades. 14. Por muito que tente deixar andar, eu acho que talvez seria melhor assim, por mais que eu tente deixar andar, é muito difícil para mim esquecer as perdas passadas. Bom, eu discordo, embora tem gente que vai marcar concordo. Porque tem o fantasma das perdas, né? Eu fiz a minha declaração de imposto de renda agora no mês de abril e eu ainda acumulei umas perdas na minha declaração. Não sei se você sabe, mas você declara os ganhos e na declaração também os prejuízos. Então, se você tem prejuízos acumulados, você soma o prejuízo mês a mês e a Receita Federal admite que você compensa esses prejuízos. Exemplo. Vamos imaginar que no seu histórico aí de prejuízos, isso tem que ser declarado na declaração de imposto, não serve só lá as suas notas de corretagem, você tem que vir declarando os prejuízos. O prejuízo declarado, vamos supor que você tem lá 25 mil de prejuízos declarados no day trade. Você só vai pagar imposto de renda quando os seus ganhos acumulados no day trade superarem mês a mês, esses 25 mil. Entendeu? Então, eu ainda estou correndo atrás, eu já estou num positivo esse ano, bastante positivo, mas eu ainda não superei as minhas perdas do passado. Agora que eu estou começando a tirar a cabeça fora d'água. Porque eu estava realmente, ano passado, né, eu estava ainda aprendendo a fazer as coisas. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque, como eu disse, é um aprendizado. É um aprendizado. E eu estou conseguindo acumular já ganhos interessantes. Não suficientes para zerar as perdas ainda, mas vai acontecer, eu creio, num prazo médio, né, digamos assim. Mas eu já esqueci as minhas perdas. Eu só lembro delas na declaração do imposto de renda. Só lembro delas lá. A contabilidade minha está lá. Entendeu? E é lógico que eu eu acompanho os meus números, eu sei que eles estão crescendo devagarzinho, pouco a pouco, mas vão superar. Esse é o meu alvo, consistência, pouco a pouco, né? Grãozinho em grãozinho, eu vou chegar lá e com isso eu vou lidando, treinando meu emocional, vou ajustando as minhas crenças, meu mindset, meus valores, e é o que eu estou falando com vocês aqui agora. Esse é o objetivo. Faço as minhas leituras, faço as minhas análises, eu estudo, eu acompanho, estou crescendo. Esse é o objetivo desse canal e dessa série que eu quero fazer com vocês. Mas tem gente, eu tenho um colega que ele não esquece isso aqui. E aí, eu queria que depois, eu vou até colocar na descrição desse vídeo, um link para um outro vídeo a respeito de um conceito contábil que eu até vou escrever aqui, para vocês pesquisarem, chama Sunk Cost, ou custos afundados. Custos afundados. Pesquisa sobre isso. Isso vai enterrar o defunto. Porque tem gente que está com o defunto, né, a céu aberto.
que é o seu prejuízo que você nunca esquece e ele fica assombrando você, fedendo aí o dia inteiro. Então, o que você faz? Cava uma cova, enterra o defunto, põe terra em cima e esquece ele. Tá? Pesquisa sobre isso, que eu acho que vai trazer muita luz para esse pessoal que não consegue esquecer as perdas. Eu já esqueci as minhas perdas. É como eu disse, é um Papai Noel que está na minha infância. Ok? Tem uma filosofia de gestão de dinheiro que se baseia no princípio de tomar lucros ou mais-valias sempre que o mercado permite. Eu vou ter que concordar, sabe? Embora eu acredite que tem uma pegadinha nessa pergunta, eu concordo. Sempre que tem oportunidade de fazer um lucro, eu lucro. Agora, tem minhas regras, né? E eu tenho os meus alvos, eu tenho minha gestão de trailing stop. Se eu abro uma operação com um alvo, por exemplo, de 500 pontos, e eu não vou deixar a operação vencedora virar loss, então eu faço um gerenciamento barra, que é a minha regra padrão. E vamos dizer que lá no meio do caminho, o meu preço resolve corrigir e me tira com 200 pontos, no alvo possível de 500. Beleza, foi o que o mercado deu. Ah, mas aí eu vou ficar com dor de corno porque eu não sei, poderia ter ficado com 500 se eu segurasse meu stop no break-even, eu segurasse meu stop lá embaixo, lá na frente, bater. Ninguém sabe. É o que o André fala, se vaca voasse, chovia leite. Não tem se. Não existe se. Como ele diz também, eu não sei o que o mercado vai fazer, eu só sei o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é barra. Ah, mas vai estopar. É minha regra. Usa o high-low, usa o ATR, usa aquele stop and reverse, o SAR parabólico. Usa uma ferramenta. Usa a média de 9, a virada da média de 9 exponencial. Tem gente que usa. Sabe? O que não dá é ficar nesse mimimi. Aí sim. Não tem si. Você tem que saber o que você vai fazer. Ah, mas o outro... Não interessa o outro. Saiba o que você vai fazer. O que você vai fazer. A nossa atividade, embora na sala dos 10% seja uma atividade coletiva, mas a gestão é individual. A responsabilidade do trader é individual. É sua, é minha, cada um com a sua. Ninguém pode gerir o dinheiro alheio, ninguém tem responsabilidade sobre o trade alheio. Eu nem posso palpitar sobre o seu trade. Entendeu? Então, eu sei o que eu faço. O que eu faço é isso. Eu entro numa operação, ela ficou positiva, eu faço a minha gestão de trailing stop, eu tenho meu alvo, se bater no meu alvo, maravilha. Se não bater, eu saio com o que o mercado me der. Ok? 16. O trabalho de um trader é identificar padrões do comportamento do mercado que representem novas oportunidades e depois determinar o risco de descobrir se esses padrões vão manter ou não o comportamento passado. Tá, concordo. Eu não sei se essa pergunta é uma pegadinha. Vou ler de novo. O trabalho de um trader é identificar padrões nos comportamentos de mercado que representem novas oportunidades. Talvez backtest, né, ou as estatísticas do Thomas Bukowski. E depois determinar o risco de descobrir se esses padrões vão manter ou não o comportamento do passado. Não sei. O que é análise técnica? Análise técnica, para começar, não é uma ciência. Alguns falam que é uma arte. A análise técnica faz o quê? Ela analisa os padrões gráficos do mercado, técnicos, dados técnicos, volume, preço, a tendência, né? E outros indicadores, as figuras, ondas de Elliott, Fibonacci, né? Com base nessas análises, projeta-se perspectivas, não um futuro absoluto que vai ocorrer. Nós projetamos alvos e nós reagimos ao preço. Então, se o preço movimenta, a gente se movimenta na direção do preço. Nós não manipulamos o preço, principalmente nós investidores, pessoa física. Grandes players, grandes fundos, né, bancos e outros investidores institucionais têm condições de movimentar o preço. Nós não.
né? Nós não temos. Então, o que nós vamos fazer é seguir o preço, seguir o fluxo, a direção do mercado, com base nos indicadores técnicos que nós temos. Então, eu não preciso, embora eu saiba que o retângulo falha 60% das vezes, e aí eu desenho um retângulo no meu gráfico e vou esperar o rompimento desse retângulo, eu, sabendo que eu tenho uma probabilidade de 40%, eu vou avaliar se eu entro ou não. Eu não preciso saber o que vai acontecer. Ah, mas e se o mercado fizer uma barra elefante, romper o retângulo e for embora? Eu só vou reagir a isso. Eu vou decidir, após ver esse rompimento, se eu vou entrar ou não. Ou se eu vou esperar um pullback, ou eu vou deixar de fora, eu vou ficar de fora. Né? Há 3 atitudes que um trader pode tomar no mercado. Ou ele compra, ou ele vende, ou ele não faz nada. Não fazer nada é uma decisão. O André fala muito sobre isso. Não operar é uma decisão racional. Você vê aquela bagunça e fala, eu não quero entrar nessa bagunça. É uma decisão racional. Né? Assim como comprar, assim como vender. Então, eu sinceramente acho que essa pergunta aí, a resposta para ela seria sim. Minha tarefa como trader é identificar o que já ocorreu, fazer um backtest, ver as probabilidades. Quando isso se repetir, eu entro de novo com base nessas probabilidades. Deu certo, beleza, deu errado, faz parte. Né? Bom, encerramos essa página, eu vou zerar aqui minha ferramenta, que eu preciso clear. Tá, agora eu vou rolar a página para essa aqui, que é a 24, e começar de novo com a ferramenta. Muito bem, por vezes, questão 17, não consigo deixar de sentir que sou vítima do mercado. Já falamos sobre isso, né? Discordo. Ninguém é vítima do mercado, você é vítima de você mesmo. Dos seus erros, da sua impaciência, da sua ansiedade, né? E, para não dizer da sua burrice. Muitas vezes a gente faz burrice, literalmente, cagada, é isso que nós fazemos. Eu não penso dessa forma. Eu não sou vítima do mercado. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Essa é a crença correta. O mercado não é uma entidade que está ali para te punir. O mercado, como diz o Oliver Velez no livro dele, é uma terra de oportunidades. Tudo isso envolve a maneira como você aborda o mercado, o seu approach, a sua aproximação. Como que você aborda o mercado? Ele diz que ele aborda o mercado como uma terra de oportunidades. Ele chega para o mercado, bom dia, mercado, quais são as oportunidades de hoje? O que você tem para me oferecer? E é assim que nós devemos ser. Entendeu? Se você tem essa visão positiva e não de que o mercado é vilão, que o tubarão, porque o tuba, porque a UBS só quer me ferrar, olha só, tá vendido e eu tô comprado, foi só eu comprar, começar a vender. Para com isso. Ninguém te conhece. Ninguém quer saber quem é você. Ok? O mercado ele é um ambiente ilimitado, infinito de possibilidades. Cabe a você responsabilizar pelas suas próprias decisões. Entrar ou ficar de fora é uma decisão só sua e somente sua. Por isso que no nosso projeto não tem call. O André não passa call. Né? Ele faz a análise junto com a gente e cada um decide aonde vai entrar. Ele não mostra as operações dele e nem a gente as nossas. Cada um faz a sua. A gente tem gain e ele está de fora, e a gente tem stop e ele está ganhando, ele está perdendo e a gente está ganhando. Entendeu? Cada um por si. Porque senão ninguém vai deixar, né, ou vai se profissionalizar um dia. Vai ficar todo mundo mamando na teta, achando que ele é caixa eletrônico, ou que sei lá com quem você opera é caixa eletrônico. Desliga disso, sai dessa teta, vai trabalhar sozinho. 18. Quando transaciono, normalmente foco em um determinado período de tempo. Perfeito, concordo, é o time frame. Né? Eu sigo um trade system e meu time frame principal é 5 minutos. Ponto final, não muda. É isso, foi isso que eu aprendi, é assim que eu opero, é assim que eu tenho êxito. Já fiz backtests em outros time frames, de 10 minutos, de 15 minutos, né, de 60, de 2.
eu fico à vontade nos 5 minutos, ok? Você tem liberdade para escolher o time frame que você quiser no seu trade system, com as ações que você opera. Bom, aí eu preciso dizer que no swing trade eu opero gráfico diário. Tá? E aí meu time frame no swing trade é gráfico diário. É outra conversa, outra história, né? Que não tem nada a ver com day trade, índice e contratos futuros. Então mudar de time frame também é um erro, tá? Como ele fala aqui, o foco. Então se você opera no 5, mas fica olhando as entradas dos dois, porque o OBV dos 2 minutos está dando divergência, porque o MACD nos 2 minutos não sei o quê, porque lá, você vai se perder. Né? Vai se perder nesse malabarismo, tentando fazer malabarismo, chupar cana e assoviar, não vai dar certo. Tá? Meu conselho para você é focar em um time frame e operar ele, ser excelente nele. Tá? 19. Um trade bem sucedido exige um grau de flexibilidade mental muito além do alcance da maioria das pessoas. Perfeito, concordo. O Mark Douglas fala isso. Né? É a flexibilidade mental, é o que nos diferencia das pessoas comuns, fora do mercado. Tem uma brincadeira, esses dias eu vi isso, o cara falando que para ser investidor, né, a pessoa fala que quer ser trader, quer ser investidor, você diz para ela o seguinte: pega uma nota de R$100 e põe fogo. Se você conseguir esperar queimar até o final, você pode ser trader. Porque não é assim que a gente faz? Quando você põe lá uma ordem de 5 contratos e um stop de 100 pontos, o que na verdade você está fazendo? Arriscando R$100. Arriscando R$100 virar fumaça. Né? E se for 5 contratos cheios, que um stop desse custaria R$500? E se for 40 cheios? 80 cheios? Já pensou o tamanho desse stop? Então, ter essa noção do risco e do quanto nós operamos, né, nos faz ter nervos de aço. Nervos de aço. E é isso que se espera de um trader. Não que ele não tenha emoções, mas que ele saiba disciplinar essas emoções e tenha a hora certa para extravasar, para comemorar, né? E também para se lamentar de um trade ruim, um stop pesado. Mas tudo tem seu lugar. Na hora da operação, né, nós temos que ter aí a disciplina de manter a rigidez. 20. Há alturas em que consigo sentir claramente o fluxo do mercado. No entanto, frequentemente tenho dificuldades em agir com base nessa percepção. Eu concordo a respeito de mim mesmo, mas discordo da ideia. Então, eu acho que realmente o que ele está querendo, a resposta que ele espera, o Mark Douglas, é discordo. Eu acredito que a pessoa que opera corretamente não tem dificuldade de agir conforme o fluxo. Mas eu me vejo algumas vezes, não é tão frequente, mas eu já me vi perdendo oportunidades. Eu estava vendo a entrada muito claramente, eu estava vendo que ia haver ali um power breakout, e essa situação que eu estou me lembrando exatamente era um power breakout. Eu vi o preço se comportando daquela forma, era um setup válido, tinha volume, tinha contexto, o horário estava bom, tarará. Eu hesitei, eu estava colocando a ordem, falei, foi embora, perdi, e falei, puxa vida. Já aconteceu com você também. Certamente. Né? Então, eu não diria que eu tenho dificuldade em agir, mas eu já hesitei muitas vezes. Então eu preciso trabalhar juntamente com vocês para não ter dificuldade. Para ver o fluxo acontecendo e entrar. Surfar a onda. Tá? Então, eu acredito que a resposta certa é não ter dificuldade. Embora hoje eu acredito que eu tenho um pouco sim de dificuldade. 21. Frequentemente sei que estou numa posição lucrativa e que esse movimento está no fim, mas mesmo assim não tomo mais valias. Eu discordo. Já fiz isso algumas vezes, principalmente umas vezes que eu me lembro que eu estava pagando meu stop. Isso aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes. Eu tinha tomado um stop, eu estava pagando esse stop, o preço
Tava passando lá meu ponto de cobertura, eu falei, ah, você quer saber? Eu vou deixar aí mais um pouquinho, que esse negócio ainda vai dar mais um caldo ainda. De repente voltou e ainda tomei um stop pior. Já aconteceu isso com você? Pois é, aconteceu comigo. Você vê o preço chegando ali no seu ponto de cobertura, ou às vezes no seu alvo. Faltou 10 pontos, 20 pontos, 50 pontos no índice, ou meio ponto no dólar, ou 1 ponto no dólar. Você fala, não, vai lá, vai lá, vai lá. De repente, derrete tudo. Você, né? Ou sai do break-even. Esses dias aconteceu comigo uma situação dessa. Eu estava com 420 pontos na operação do índice, lindamente vendido, no ponto certo, tudo certo. Eu levantei da minha mesa, falei, vou pegar um café ali. E coloquei meu stop assim, 50 pontinhos além do meu break-even. Falei, vou ali, não vai voltar não. Vou ali tomar um café. Levantei e fui pegar um café. Quando eu voltei, tinha feito uma barra elefante, tinha consumido as 3 barras que eu tinha no gain e já estava me pegando no break-even. Pá, saindo no break-even. Eu fiquei muito grilado. Muito grilado. Sabe por quê? Erro meu. Minha gestão de risco não é essa. O trade andou e andou 420 pontos em 3 barras. Meu stop, no mínimo, tinha que estar na última barra. Para preservar o gain. E nada, eu teria levado aí uns 250 pontos de gain. Saí com 50. Pé da vida. Porque errei. Entendeu? Então, mas não tinha como saber. É por isso mesmo. Porque não tem como saber, é que nós temos que ter uma gestão. O trade está andando, minhas regras são mover o stop pelo barra, nos fundos ou nos topos, dependendo de onde está indo. Eu teria salvado esse gain. E como nas outras vezes em que eu errei também. Mas o erro foi de quem? Foi o mercado que foi mal comigo? Ou foi eu aqui que esqueci de, ou não fiz a gestão adequada? Vocês sabem a resposta. Entendeu? Vamos avançar. 22. Independentemente de quanto dinheiro ganho num trade, raramente fico satisfeito e sinto que poderia ter feito mais. Eu discordo. Isso aqui eu posso falar com boca cheia. Eu tenho eu chamo setup gratidão. Sabe o que é o setup gratidão? O setup gratidão é assim, você bate a meta, ou às vezes até um pouquinho mais que a meta sua, meu amigo, eu não faço mais nada. Eu encerro o dia. Eu fecho a lojinha, como a gente brinca lá. Entendeu? Esses dias, por exemplo, foi sexta-feira agora, eu fiz 600 pontos no índice. 600 pontos. Foi um trade perfeito. Perfeito. Perfeito trade. Gestão perfeita, entrada perfeita, tudo perfeito. Bateu no meu barra e eu, sexta-feira, falei, não quero fazer mais nada. 600 pontos, top, tô feito meu dia. Era mais ou menos 10 para meio-dia isso. O mercado deu mais umas oportunidades. À tarde deu umas oportunidades por volta das 3 horas, eu não entrei e estava satisfeito. Fiquei satisfeito com o meu game. Agora, você quer saber o que muito se fala por aí? Pois é, eu ganho de manhã e devolvo de tarde. Já viu isso? Eu já ouvi. Várias vezes. Várias vezes. Inclusive, eu vi ao vivo acontecendo isso na sexta-feira. Né? Eu não sei se realmente foi uma perda maior, mas um colega nosso fez mais da meta no dólar, devolveu parte do game, se não todo o game, mais 2 trades no dólar também na sexta-feira. Por que devolveu? Isso aqui, ó. Porque, independentemente do quanto eu ganho, eu fico raramente satisfeito e sinto que posso ter mais. Sabe como é que é o nome disso? Vou escrever aqui para você. Sabe como é que é o nome disso aqui? Chama-se ganância. Ganância. É isso que destrói o sujeito. Então, você sabe o que eu faço quando eu bato meta? Setup gratidão. Sabe o que é setup gratidão? Fecha o profit. Fecha a plataforma e vai curtir o dia, meu amigo. Vai pro cinema, vai fazer outras coisas, vai terminar as suas tarefas diárias. É isso.
Em 15 minutos você bate a meta, você tem o resto do dia inteiro para curtir vida de trader, como diz o André. Vai para barbearia, vai cortar o cabelo, vai levar seu filho para tomar sorvete. É isso. A gente não tem que ficar o dia inteiro no mercado. Não temos que ficar expostos ao risco o dia inteiro. Bateu a meta, acabou, encerra o dia. Quando abro uma posição, sinto que tenho uma atitude positiva. Antecipo todo o dinheiro que posso ganhar com o trade. Discordo. Quando abro uma posição, sinto que tenho uma atitude positiva. Ok, eu sinto. Ponto. Antecipo todo o dinheiro que posso ganhar. Não, quem que é esse cara? É o Aladim que vê o futuro? Né? Ele vê o futuro? Quem consegue saber quanto vai ganhar no trade? Eu sei meu alvo. E sei o potencial que esse alvo tem de me dar. Mas eu não tenho como saber quanto que eu vou ganhar. Se essa for a resposta, eu concordo. Porque eu talvez não esteja entendendo a tradução dele aqui. Mas se a tradução for eu sei o alvo, ou eu consigo dimensionar o que eu posso obter como lucro, aí a resposta é ok. Mas o que os gringos falam, dollar counting, ficar contando dólar, sabendo, ficar olhando para ali para o financeiro e ficar só, nossa, vai dar 1.000, vai dar 500, olha aí, tá dando 900, tá dando 600. Isso é ruim. Eu não faço isso. Tá? Então, eu infelizmente não saberia dizer se é isso que ele está querendo dizer. Se o que ele está querendo dizer é o sinônimo de ganância, de ficar, nossa, se eu bater 10 contratos aqui, eu ganho 500, se eu bater 20, eu ganho 1.000, está errado. Agora, se o que ele está dizendo é, quando eu entro numa posição, eu sei qual é meu alvo, aí eu concordo. Então, eu marcaria e concordo. Tá? Então, acho que essa resposta, essa pergunta dúbia. 24. A capacidade mais importante que um trader precisa para acumular dinheiro ao longo do tempo é acreditar na sua própria posição. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, perfeitíssimo. Perfeito, é você saber que você é capaz. É você ver... Deixa eu só dar um jeito no cachorro ali. Ô, para com isso, rapaz. Peraí. Bom, voltando, depois da bronca no cachorro ali. Então, saber, acreditar na consistência é fundamental. Você saber que o que você faz dá certo, que o que você faz funciona e que isso é bom para você. É importante você fechar no positivo. Não a qualquer custo. Né? Tem gente que fala, não, eu tenho que fechar no positivo e só vai tomando stop, e o buraco some. Não é isso que eu estou dizendo. É que você construiu uma história, você bateu lá um contrato que seja, e aí você teve lá um gain de R$50, como eu já tive isso várias vezes, de você estar ali operando, não pelo dinheiro, mas pela técnica. E bateu lá 50, e você fala, não, vou parar por hoje. E você faz o diário e fala, nossa, que beleza, olha só, tá dando certo. Tá dando certo. Um dia eu vou operar, né? Alguém pode dizer, um dia eu opero com 20 contratos, um dia eu vou operar com 100 contratos. Que seja, que seja. É por isso que nesse momento agora, o foco é no processo. Processo, não no resultado. Resultado é fruto do processo. Então, eu quero adquirir excelência no processo. E aí, eu só vou depois multiplicar isso pelo número de contratos que eu estou operando. Vamos para a próxima página e vamos procurar já encerrar? Olha só, a última página, as últimas perguntas, olha só o que diz. Se me concedessem a possibilidade de adquirir instantaneamente uma competência de trading, que competência eu escolheria?
Eu acho que é a consistência. Você pode responder o que você quiser aqui, tá? 26. Passo com frequência noites em branco preocupado com o mercado. Nunca na minha vida. Nunca. Nunca. Posso garantir isso perfeitamente. Nunca passei uma noite em branco. Aliás, eu sou o cara que dorme mais rápido que eu conheço. Em 2 minutos eu fecho o olho e eu tô roncando. Minha mulher que fala isso. Eu sou a prova viva daquela promessa bíblica. Em paz me deito e logo pego no sono. Esse versículo aplica na minha vida. Eu deito, durmo igual um anjo, sem problema. Não preocupo com o mercado. E eu acho que ele está dizendo aqui, realmente, você não tem que preocupar, não. Não preocupe com o mercado. Os dias que eu tive os piores desempenhos na minha vida, os dias de fúria, eu cheguei mal, fiquei mal, né? Fiz o diário, dormi tranquilão, acordei no outro dia ainda meio ressaqueado, meio borocochô, meio cabisbaixo, né? Estudei, tarará. Teve um tempo que eu dei uns 15 dias fora do mercado, porque realmente estava bem abalado, né? Os dias que eu fiquei deixando a emoção e a raiva passar, e aí voltei, beleza. Mas ficar sem dormir? Mas foi nunca, e nunca. 27. Já alguma vez me senti compelido a abrir uma posição por ter medo de perder a oportunidade? Já. Mas a resposta certa é não. Viu? A resposta certa é não. Tá? Já me senti compelido, sim. Isso tem um nome. Alguém lembra o nome disso? O nome disso é FOMO. Fear of missing out. Vamos escrever? Fear of missing out ou fear of, como é que é? Missing opportunity. São 2 traduções possíveis, tá? Então, é o medo de perder a oportunidade. Eu já passei por isso. Às vezes, sinto essa pressão ainda de entrar por impulso, mas eu já percebi que ela é pior do que esperar. E tenho trabalhado muito isso na minha vida ainda, porque não é fácil. Você viu o mercado andando, às vezes você chega, o mercado já andou um tantão, você fala, puxa vida, perdi a oportunidade, será que não tem uma entrada? Aí você fica procurando uma entrada, fica procurando. Invariavelmente você acha um argumento, entra e toma um stop. Quando todo mundo está fechando a posição com ninguém, você está lá passando um mega calor, virou torcedor, e aí toma um stop, fica pé da vida, porque entrou atrasado. Quantas e quantas vezes eu já vi gente perguntando para mim, e aí, tem gift? E aí, nós já estamos no alvo já, todo mundo lá fazendo 600, 700 pontos no alvo, aí chega um atrasado e pergunta, tem gift aí? Gente, não tem gift no final, gift se forma no começo. Para quem não conhece o padrão gift, dá uma procuradinha aí na internet, nos vídeos do Ogro, que você vai achar. Tem aí um Pablito, tem um gift aí agora, gente, nós estamos batendo no alvo, saindo, todo mundo já fechando, o cara querendo entrar. Eu já tive essas situações. Ou então, isso acontece também quando você força uma entrada, você está enxergando onde não tem. O André fala muito que as figuras, se você não olha de primeira e não vê a figura, é porque ela não existe. Mas se você olhar no time frame de 15 minutos, tem uma bandeira aí. Para com isso. Ficar procurando figura em outro time frame, né? Isso é procurar sarna para coçar, procurar argumento para entrar. Mas tem um diamante, ó, se você pegar essa linha aqui com essa linha acolá, tem aí um diamante. Né? Então, isso aí é justamente isso aqui, o medo de perder a oportunidade. É medo de chegar atrasado. Eu já sofri muito disso, ainda tenho uns impulsos, mas já me considero bastante controlado disso aqui, tá? É o alvo de todo mundo não ter esse sentimento de operar só quando o sinal for claro, tá?
28. Embora não aconteça com muita frequência, gosto realmente que meus trades sejam perfeitos. Quando tomo uma boa decisão de investimento, sinto-me tão bem que compensa todas as vezes em que isso não aconteceu. Ai, 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 ai. Eu não sei o que responder aqui. Vamos ler de novo. Embora não aconteça com frequência, gosto realmente que os meus trades sejam perfeitos. Então, o que ele está dizendo? Que eu fico feliz quando eu executo um bom trade, embora isso não seja muito comum. Ponto. Quando tomo uma boa decisão de investimento, sinto-me tão bem que isso compensa todas as vezes em que eu tomei loss. Eu sinto dizer que emocionalmente a minha resposta é essa. Sim, concordo. Não sei se atrás isso aqui tem uma pegadinha, tá? Eu fico feliz quando eu acerto. Quem não fica? Né? Quem não fica? E fico triste quando eu erro. Quem não fica? Ah, não, você tem que ser imparcial. Perder ou ganhar, as emoções não podem afetar um trade. Bobagem. Bobagem. Isso é só boca para fora. Tá? Duvido que exista uma pessoa que consiga manter tranquilidade numa operação que está dando muito prejuízo ou numa operação que está dando um lucro fantástico, né? E duvido que isso aconteça. Mas vamos ler o livro, talvez a resposta mude, né, lá no final. 29. Já dei por mim a planejar trades que nunca executo e executar trades que nunca planejei. Eu já fiz isso, tem que marcar assim. Embora eu acho que a resposta correta é não, mas eu já fiz isso. Já planejei trades que eu não executei, como eu acabei de dizer agora mesmo, Power Breakout, que eu vi acontecendo, mas não executei. E também eu já fiz trades que eu nunca planejei, que eu tô lá, de repente, vamos entrar, pum, apertei o botão lá e entrei. Já aconteceu isso. É o certo? Não. O certo é plan the trade, trade the plan. Planeja e executa. A regra não entrar sem plano. Temos que ter um plano de entrada e de saída. Entrada, gestão e saída. 30. Na minha opinião, por que razão é que a maioria dos traders ou ganham pouco dinheiro ou não são capazes de manter o que ganham? A resposta simples. Na minha opinião, chama-se ganância. Ganância. Ganância e medo. Essas são as razões. Ganância e medo. Ok? Bom, então com isso nós encerramos as respostas deste questionário. E eu quero agradecer vocês pela audiência. Peço desculpas se o vídeo ficou um pouco longo, mas vocês viram que a gente tentou, né, debater todas as questões. Espero que tenha contribuído para alguma coisa. Mais uma vez eu repito que eu não sou o exemplo perfeito, eu estou em construção, como vocês mesmos sabem disso, quem me conhece sabe disso. Já me considero, já considero que já dei muitos passos adiante, né? Por isso alguns colegas tentam se inspirar no que eu falo, no que eu faço, eu agradeço muito por isso, fico lisonjeado, mas estou longe de ser um operador profissional, né? Eu quero estudar com vocês, compartilhar com vocês, e esse é o objetivo dessa série, compartilhar o livro e crescermos juntos, ok? Quem está me vendo pela primeira vez, muito prazer, fico feliz da sua audiência. Se inscreva no canal, clique aí no sininho para você receber as notificações. Eu vou estar subindo esses vídeos aí semanalmente, pelo menos 2 ou 3 por semana, para que a gente tenha esse conteúdo disponível aí publicamente, ok? Muito obrigado e até a próxima.